Olá! Você ainda tem dúvidas sobre os afastamentos de isolamento da Covid-19? Neste vídeo do ITC Explica, vou esclarecer para você os efeitos do isolamento no contrato de trabalho. A pandemia da Covid-19 está sendo um desafio para o setor de departamento pessoal. Os afastamentos em razão da chamada medida de isolamento, especialmente, têm gerado muitas dúvidas. Logo no começo da pandemia do Covid-19, em março de 2020, já foi publicada a Lei 13.979, dispondo sobre as medidas sanitárias para enfrentamento desse novo surto do coronavírus. Dentre elas, as medidas de isolamento e quarentena. Essas medidas foram regulamentadas pela Portaria do Ministério da Saúde, número 356, de 2020. Destaca-se que, dentre as medidas da Lei 3.979, é tratado como faltas justificadas ao trabalho o período que o trabalhador necessitar se ausentar do trabalho para a realização de testes, exames, vacinação, bem quando tiverem que cumprir medidas de isolamento ou quarentena. Conceitualmente, a quarentena é o afastamento das pessoas com suspeita da doença. Já o isolamento é a separação das pessoas efetivamente contaminadas, ainda que assintomáticas. Essas medidas possuem a finalidade de evitar a propagação do vírus e transmissão local. No entanto, na prática, os afastamentos em razão da suspeita da doença também estão sendo chamados de isolamento. É muito comum que os empregados apresentem declarações de isolamento emitidas por um médico ou por um agente de vigilância epidemiológica em seu nome ou em nome de um integrante do núcleo familiar, mesmo que não tenham sido realizados os testes devidos em razão de estarem com sintomas da doença. A simples determinação de isolamento ou quarentena quando se referem à suspeita da doença, por si só, não autoriza o encaminhamento à Previdência Social, ainda que a quantidade de dias do afastamento seja superior a 15 dias. Nestes casos, sem o devido teste realizado e sem o atestado médico apropriado, caberá à empresa abonar esses dias relativos à quarentena ou ao isolamento. Ressalta-se ainda que não existe qualquer forma de compensação ou de dedução desses dias abonados, como existia anteriormente, em 2020, pela Lei 13.982 de 2020. Ainda discute-se muito qual seria o documento válido a fim de comprovar o isolamento, havendo interpretações, inclusive, de que a autodeclaração deveria ser aceita pela empresa, embora ela pudesse exigir um documento apropriado. No entanto, agora recentemente, em 26 de março de 2021, foi publicada a Lei 14.128 de 2021, que, dentre outras previsões, alterou os artigos 4º e 5º da Lei 605 de 1949, a fim de determinar que durante o período de emergência de saúde decorrente da Covid-19, a imposição de medida de isolamento dispensará o empregado da comprovação da doença por 7 dias. Mas a lei também determina que, no 8º dia, o empregador poderá apresentar como uma justificativa válida o comprovante de isolamento. Isso significa que, com a alteração da Lei do Descanso Semanal Remunerado, a Lei 605 de 1949, o empregado estará dispensado de apresentação de atestado médico, devendo apresentar um documento comprobatório do isolamento. Em outras palavras, a medida de isolamento ela deve ser determinada por um médico ou por um agente da vigilância epidemiológica, conforme prevê aquela portaria do Ministério da Saúde 356 de 2020. Cabe aqui frisar, então, que não deve ser interpretado
que o empregado poderá fazer um auto-isolamento sem uma determinação médica ou do agente epidemiológico e que esses dias deveriam ser abonados por lei. Acrescenta-se ainda que, após a realização do teste, se o resultado constar como positivo, deverá ser emitido um atestado médico apropriado em razão da doença efetiva para ser analisada a necessidade ou não de encaminhamento à Previdência Social. Por fim, ressalta-se que as pessoas, tanto os empregadores quanto os empregados, devem se sujeitar ao cumprimento das medidas. O seu descumprimento é passível de responsabilização, inclusive na esfera penal. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos que ainda estão com dúvidas sobre o tema e não perca os nossos próximos vídeos.